aos estudos, né? E pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que possamos ter aí a disponibilidade, né, de compreender um pouco mais o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a aplicação de tudo na nossa vida, e a gente, através do Espiritismo, conseguir encontrar maneiras melhores de viver a própria vida, né? Todo mundo aí viu o tema, qual que é o tema de hoje? Ficou claro aí para todo mundo que estava lá no grupo? Nós vamos tratar hoje sobre obsessões e vícios, né? Buscando aí um amparo em Kardec para falar isso à luz do Espiritismo. Então, se tiver alguém aí já que tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, né, da obsessão, por gentileza, coloca aí e, na medida do possível, nós vamos buscando interagir e respondendo questões, né? Porque a obsessão é uma coisa bem prática da vida, né? Está na vida prática, né? Os vícios estão na vida prática, e aí é importante a gente ir entendendo um pouco no dia a dia, né, da funcionalidade dessas coisas, como que elas nos afetam, como que a gente vai encontrando formas de vencer esses processos. Então, a gente gostaria aí que, se você tem alguma dúvida em torno do assunto, que você ainda não teve oportunidade de levar essa dúvida para palestras e tal, joga aí que, na medida do possível, nós vamos buscando responder, ok? A gente pede a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos direcione, que possamos nos encontrar afinizados com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. E eu vou começar trazendo contextualização da palavra segundo o próprio Allan Kardec, né? Nós vamos buscar aqui bem dentro da definição do Kardec a respeito do assunto, porque, gente, o Kardec ele era muito didático, assim, né? Ele tinha uma forma muito única de expressar algumas coisas, uma forma bem específica de conduzir as dúvidas dele e que serviam para esclarecimento da própria humanidade, posteriormente, né? Então, ele tem uma forma, assim, né, uma pedagogia muito, muito bonita. E ele trabalha muito com as palavras, assim, né? O Kardec dá uma importância muito ímpar às palavras, o significado real das palavras, as atribuições dadas às palavras. Então, o Kardec ele é muito consciente, assim, que cada palavra tem de fato um peso específico, né? Tem uma significação específica. E lá no livro dos médiuns, para falarmos de obsessão, nós vamos aqui na fonte, né? Não sei se todo mundo já leu, mas no capítulo 23 da parte segunda do livro dos médiuns é dado ao estudo, ao esclarecimento sobre o assunto obsessão. Então é escrito da obsessão, onde ele vem trazendo sobre a obsessão simples, fascinação, subjugação, causa da obsessão e meios de combater a obsessão. Nós vamos mesclar esse nosso estudo ao livro dos Espíritos, falando juntamente aí, desde a intervenção dos Espíritos na nossa vida, que é a influência oculta dos Espíritos dos nossos pensamentos e dos nossos atos, e também que está lá tá no capítulo 19, perdão, no capítulo 9, a partir das questões 559, 459, 460 em diante. Depois a gente dá um salto lá para a parte terceira, do capítulo 12, da perfeição moral, no item das paixões, da questão 907 para frente. Ok? Então nós vamos ficar basicamente dentro desses dois mundos aqui de informações. Certo? Então deixa eu só aqui um minutinho que eu vou fechar uma porta. Bom, Kardec
lá, então, no princípiozinho aqui da história, ele diz assim, né, do nosso capítulo 23. Ele diz assim: a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, Kardec fala, ele deixa claro que a palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico. Por que isso? Porque a obsessão, né, quando a gente busca na etimologia da palavra obsessão, nós vamos encontrar uma significação assim: apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada. Então, o apego excessivo, exagerado a um sentimento ou a uma ideia, isso é uma coisa obsessiva. E isso nós podemos ter este apego, essa ideia desarrazoada, ou esse apego exagerado, em sentimentos, pessoas, coisas. Ok? Nós podemos gerar esse desequilíbrio obsessivo, essa ideia fixa que a gente às vezes chama de cristalização, este apego exagerado, nós podemos nos apegar a pessoas, a coisas, né, objetos mesmo, a sentimentos, a experiências, né, vividas. Podemos ficar obcecados em experiências vividas também. Então, perceba, apego exagerado, certo? Apego exagerado, obsessão. Ao que nos apegamos exageradamente. Só que quando você fala de exagero, nós entramos dentro de um mundo de relatividades. O que é exagero, o que não é exagero? Certo? O que é exagero e o que não é? Então, a gente vai desenvolvendo uma maneira de entender que existe uma relatividade nas coisas, há uma relatividade, e esta relatividade ela nos convida a refletir muito particularmente a respeito das coisas que eu faço ou não. Para muitos espíritos que estão obsediando as pessoas, eles não enxergam o exagero que está acontecendo. Muitas pessoas que cometem vícios, que praticam vícios, não enxergam o exagero que estão cometendo. É aí que, dentro dessa subjetividade nossa, nós encontramos dificuldades para lidar com algumas questões no que diz respeito tanto à obsessão quanto ao tratamento de vícios. Muitas pessoas não conseguem entender e perceber que estão em apego exagerado a determinadas coisas, que estão literalmente viciadas em algumas coisas. Às vezes, a parte mais difícil do trabalho é convencer a pessoa, fazê-la entender que ela está no processo de viciação. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, se forem surgindo dúvidas, por gentileza, tragam para a gente. Porque espírita morre de medo de obsessão. É um dos motivos que eu venho falando muitas vezes sobre a gente tomar cuidado com o processo de fanatismo. Porque, gente, ser fanático é um processo simples. Fanático não são só aquelas pessoas que estão lá na Praça 7 com a Bíblia na mão e tentando converter as pessoas. Fanático não é só aquele que fica ali na fraternidade todos os dias da semana, e aí tem espírita que faz isso e não se considera fanático. Assim, óbvio, muitos estão ali ocupando um tempo que está ocioso, mas é importante encontrar um equilíbrio nas coisas. O fanatismo ele é muito sutil, muitas vezes, na aplicação prática da vida.
Então, a gente percebe que muitos espíritas hoje perderam um pouco da naturalidade de viver a própria vida com medo da tal da obsessão, com medo de ir para um umbral, com medo de um monte de coisa. E se eu estiver mentindo e falando uma bobagem, eu peço que vocês me corrijam aí, por favor. Se vocês não conhecem um espírita que deixou de frequentar festas porque ele acha que se ele for na festa ele vai estar sendo obsediado. Ele não entra num bar porque para ele o bar é um ambiente sujo, contaminado espiritualmente falando, e ele é muito santo para estar ali, né? E se ele entrar no bar, nossa, os obsessores todos vão sair de dentro do bar e vão para cima dele, né? Acaba que tem uns que, quando vê um bar, atravessa a rua e passa lá do outro lado. Gente, eu conheço pessoas assim. Se vocês não conhecem, eu fico até mais feliz. Mas eu já convivi muito com esse nível de espírita, né? De atravessar a rua para não passar na frente de um bar. E assim, eu não sei que luz que é essa que atrai para si todos os obsessores da face da Terra. É como se fosse um santo praticamente, né? Onde todos aqueles que estão nas trevas desejam a luz daquele ser. Pera, as coisas não são bem assim, né? O Evangelho pede para que nós convivamos com os homens como devem viver os homens, no entanto, buscando na nossa felicidade, para sermos felizes, que ela simplesmente não agrida ou fira as outras pessoas. Então é importante a gente entender que não é necessariamente entrar nesses ambientes que vai ser a derrocada da nossa existência. Ah, minha família bebe, então eu não vou na festa porque lá vai ter obsessores e é tudo, os vícios estão lá e não sei o quê, nananã. Se você começar a se fechar dentro do mundo só espírita, perceba, você está na linha do fanatismo. Se você não consegue usar o espiritismo para entrar e sair dos ambientes bem, é sinal que você está usando o espiritismo para viver dentro de uma bolha e parar de conviver com as pessoas que pensam, muitas vezes, apenas diferente de você. E um pensamento que você tinha até ontem e mudou agora, né? Nessa encarnação, provavelmente. Então é importante que a gente aprenda a conviver. O que é diferente de alguém que está tratando de alcoolismo, por exemplo, de fato, é importante que essa pessoa não frequente bares. Porque o alcoolismo, por exemplo, é uma doença que, inclusive, não tem cura, né? É tratável, tem controle, mas que não dá para menosprezar. Então, alguém que quer parar de beber, por exemplo, inclusive é recomendação do próprio AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, que essa pessoa não frequente o bar, porque os convites são muito intensos, né? É importante que ela se resguarde. Agora, de resto, é importante nós entendermos que a vida ela exige de nós, muitas vezes, a relação social, né? E se o espiritismo não te ajuda a entrar num ambiente que você pode considerar tóxico ou contaminado e sair dele sendo você mesmo, e estar lá sem sofrer influência a ponto de você perder o controle, o problema é mais conosco do que com o espiritismo, assim. Né? Não dá para ficar escondendo atrás do espiritismo desse medo de obsessão. É importante que a gente use o Evangelho de Jesus para solidificar em nós as nossas virtudes, mas entendendo que nós ainda temos as nossas paixões, as nossas mazelas, os nossos defeitos. Então, o processo obsessivo, o que é? Nós cometemos coisas porque os espíritos aqui nos influenciam? Nem sempre. Muitas vezes, e eu acho que posso afirmar isso em todas as vezes, porque o Kardec nos ensina isso no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, os espíritos não nos educam em vícios novos. Eles aproveitam os que a gente já tem. Os espíritos vão aproveitar vícios que nós já possuímos para querer nos prender nesses vícios. Por exemplo. Então, quando a gente busca lá nas paixões, elas vão fazer aqui de trás para frente. A gente busca lá no quesito das paixões
E, gente, paixão para os espíritas, paixões, não é a paixão, estou apaixonado por alguém, não. São, de fato, as nossas virtudes. As paixões é aquelas coisas que nos arrastam, né, nos vícios. A paixão, nessa significação, são, vamos colocar assim, as coisas da terra, né, aquilo que nos causa dor, né? As paixões são as coisas que são dolorosas, né? Assim como a gente tem lá a paixão de Cristo, que é o caminho, né, o calvário de Jesus ali, o processo dele de sofrimento e dor. Então as paixões são basicamente aquelas coisas que nos causam dor, apesar de nos trazer algum prazer de alguma certa maneira, né? Então os nossos vícios são as nossas paixões. Atrás de todo vício tem um desejo que é positivo. O resultado pode não ser, mas a vontade é que seja uma coisa boa, agradável. Então, o Kardec pergunta assim, como se poderá, olha só que interessante, questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Olha que interessante. Então, será que substancialmente o princípio da paixão é uma coisa ruim? E olha o que os espíritos respondem. Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então perceba, o princípio da paixão é bom, o excesso é que nos estraga. A paixão está no excesso. Mas antes, ou seja, existe uma coisa que precede a paixão que eles chamam de desejo ou vontade. Olha, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Percebe? A paixão está no excesso que nós damos à vontade. Eu tenho a vontade de relaxar, de ficar tranquilo. O excesso da vontade de ficar tranquilo pode me levar à preguiça, ao ócio, à estagnação. Eu tenho um desejo de ser uma pessoa descontraída, mas o desejo de ser descontraído me faz, às vezes, buscar alguma droga que vai desinibir-me e aí eu fico feliz usando uma determinada droga, que pode ser o álcool, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser o que for. Então, o desejo excessivo da vontade me faz buscar algo que me causa vício. Tranquilo até aqui, gente? É o que a gente vai chamar de paixão. O abuso que se faz é a causa do mal. Porque, segundo ele, esse desejo, as paixões, podem nos levar a realizações de grandes coisas. Uma pessoa que tem uma paixão em querer desenvolver tecnologia, ela pode desenvolver tecnologias que vai ajudar a humanidade a desenvolver coisas melhores. A paixão dela por tecnologia faz com que ela desenvolva coisas que facilitem a vida. Vide os smartphones que nós estamos usando hoje, que devido à paixão de alguns, façam que no momento de pandemia o mundo se conecte e estreite laços. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler o que a Alba escreveu aqui. Conheço minha esposa espírita que em uma reunião ela relatou que foi advertida pelo espiritual dela, pelo fato de, por exemplo, passar em uma banca e ao ver uma revista com a capa de modelo nudez, ela virava o rosto para o outro lado. Olga, então, isso aí é um conselho particular e pessoal para esta pessoa. Por quê? Eu vou usar aqui uma história que
Eu fico admirado, eu fico espantado com a nossa capacidade de avacalhar processos, assim, de gerar receitas de bolo infelizes. Acho que aqui todo mundo conhece uma história de uma senhora que foi no Chico Xavier, que ela estava com problemas no casamento dela. E aí o Chico Xavier, ela foi lá, né? Foi lá buscar um conselho com o Chico Xavier, e o Chico Xavier fala para ela assim que era bom ela, né, aprender a amar o marido nessa encarnação, porque senão ela voltaria com o marido para ter que aprender a amá-lo, né? Acho que todo mundo conhece essa história. E, muito infelizmente, os espíritas replicam isso achando que todo casamento que está indo ruim precisa seguir a mesma medida. É mentira. Aquilo o Chico falou para aquela pessoa. Isso não quer dizer que é para ser aplicado em todos os relacionamentos. Então, Olga, isso aí, muito possivelmente, é porque diz de uma fraqueza daquela médium. Ok? Não sei se todo mundo leu aí, gente, ou vocês entenderam quando eu li aí, que eu li rapidinho aqui só para entender, né, que o guia espiritual falou para a médium assim, ó, quando você passar na banca de revista e vê uma revista de nudez, vira o rosto para não ver. Por quê? Porque é uma pessoa que possivelmente, assim como todos nós, como diria Emmanuel, tem desequilíbrios na área da sexualidade. E às vezes não vai conseguir chegar na banca, olhar aquela capa e falar, ah, tá, é uma capa de revista. O que vai fazer? Vai olhar, vai desejar, aí vai passar ali, vai ficar, aí começa a imaginar aquela, sabe? E isso leva ao quê? Um imã ao excesso do desejo, que transforma-se quê? Em paixão. E aí, possivelmente, esta pessoa em específico, Olga, poderia desenvolver imagens mentais ou se complicar em energias, em desequilíbrios que, para ela, o erotismo possa ser um complicador. Me entende? Ficou tranquilo? Quer dizer, então, que todo mundo que passar numa banca de revista vira a cara para a revista de nudez? Não, não mesmo. Então, quando nós estudamos sobre sexo, energia sexual, sexualidade, nós sabemos que o impacto que isso pode causar, mas nós não sabemos qual que é o impacto em cada pessoa, como que cada um lida com a própria sexualidade, como que cada um lida com o sexo, com a energia sexual. Me entende? Justamente. Então, Olga, é por causa da questão dela. O que a gente precisa tomar cuidado é para não querer replicar essa regra para todo mundo. Existem muitos fatores, né? Ao se falar de pornografia ou de erotismo, existe um mundo vasto aí de complicadores que não é fácil, tá? Não é fácil avaliar, pelo menos para mim, na minha ignorância, nas minhas limitações. Eu não acho que é fácil avaliar, porque o vício com o erotismo e com a pornografia, por exemplo, ele não é visto, na grande maioria das vezes, porque ele não é comentado. Então, tem muitos espíritas religiosos, hipócritas, que condena aquele que bebe, aquele que fuma em sociedade, mas que mantém o vício da pornografia em quatro paredes. E aqui eu quero tomar um cuidado muito grande, porque eu não estou condenando quem faz uso de algo pornográfico ou erótico. Para não falar que quem assiste pornografia vai para um umbral e que já está obsediado e que vai vir com complicações na próxima encarnação. Gente, Deus está mais preocupado com o que você faz da cintura para cima do que da cintura para baixo. É mais importante como você lida a nível mental com as coisas do que com o órgão genital propriamente dito. Então, é importante a gente não ficar gerando amarras mentais, coibindo
pessoas de algumas práticas em nome de obsessão, em nome de sofrimento no umbral, de pagamento em outra encarnação, tá? Eu estou dizendo isso aqui muito abertamente, que eu agradeço até a Olga por tocar nesse assunto, porque para os espíritas, assim, nossa, bebeu, fumou, é um mal da humanidade, né? Então a pessoa está obsediada porque ela bebe, porque ela fuma. Mas quantos não estão em vícios da pornografia no silêncio da própria casa? E quantos não têm o vício da pornografia, não têm o vício de consumir esse produto, mas que por vez ou outra, por N motivos, acaba acessando e se culpando, se martirizando por causa desse comportamento. Então, se você me perguntar hoje, Ricardo, qual que é a linha de equilíbrio sobre isso? Eu vou te dar uma resposta muito sincera. Não sei. Não sei mesmo. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Quando ela trouxe essa questão pessoal em palestra, foi exatamente para esclarecer sobre não julgar a escolha do outro. Justamente, Olga, nós não sabemos o que passa na vida emotiva, emocional do outro, conjugal do outro. Se você percebe que existe um excesso na sua prática, seja ela do que for, talvez tenha aí um vício. Talvez. Como que você descobre isso? É aquela indicação que eu sempre dou. Vai no psicólogo. Sabe por quê, gente? A grande maioria das outras opiniões é achismo. Se eu tenho uma determinada conduta, eu só vou conseguir medir o mundo pela minha régua. Isso é normal, isso é assim, é natural que assim aconteça. Então, se eu vejo que o Walter, a Tâmara, o Wagner, o Mendes, a Jennifer, o Igor, cometendo algumas ações, eu vou medir eles por aquilo que eu dou conta. E se eu dou conta de viver uma vida sem álcool, eu vou considerar que todo mundo que bebe, independente da quantidade, é um viciado, é um alcoólatra. Então é importante eu perceber que a não querer beber é uma escolha minha. O outro fez uma escolha de beber. Se ele é alcoólatra, se ele é viciado, se ele está obsediado, não sei dizer. Depende de como que é a relação dele com isso. E aí entra uma coisa muito grave chamada livre-arbítrio, aonde eu digo que muitos espíritas não fazem coisas por medo de obsessão ou por medo de ir para o umbral. E às vezes se privam de coisas que não faria diferença na vida delas. Mas se existe algo que já é um consenso que possa causar vício, assim como vem escrito nas embalagens de cigarro, esse produto provoca vício, aí já é escolha de quem vai lá buscar. Pode se viciar ou não. O que acontece é que a gente raramente conhece alguém que faz uso e não é viciado. Existe por aí? Talvez sim. Então, perceba, o vício, ele vem sob um apego excessivo. E se eu gero um apego excessivo, ora, quantos milhões de pessoas, bilhões tem em cima da Terra? Será que outros não ficaram apegados excessivamente como eu também naquilo? E se outros que ficaram apegados excessivamente, que muitas vezes morreram por causa desse apego excessivo, no plano espiritual, muitas vezes, esse objeto de desejo não existe. Então ele precisa de alguém que está vivo e apegado a isso, para que ele possa usufruir da energia daquele objeto de desejo. Então, se eu sou viciado no álcool, morri, não tem álcool no plano espiritual, o que eu preciso? Eu preciso de alguém que beba para poder suprir a minha vontade de beber. Assim começam as obsessões. Só que isso é falando do vício físico. Mas e o vício emocional? Esse existe no plano espiritual também. Porque sentimentos, emoções tem aqui e lá.
Inclusive tem uma frase, se não me falha a memória, acho que até de Emmanuel mesmo, ou de André Luiz, não sei, que no plano espiritual é onde o amor é mais amor e o ódio é mais ódio. Porque não tem as barreiras físicas nossas aqui. E tem pessoas que se viciam nas outras. Tem pessoa que só porque o Edmar aqui é legal, eu gosto demais dele, eu quero ficar perto dele para sempre. Tem gente que vicia nas pessoas. E tem pessoas que gostam de provocar vício nas outras. E isso vai gerando obsessão. A obsessão é esse apego. Então, quando você está bem, do nada passa um sentimento ruim, uma ideia ruim, você já pensa, né, quando é espírita, muitas vezes você fala assim, nossa, engraçado, eu estava tão bem, e isso deu aqui em mim agora, deixa eu fazer uma prece. Às vezes você vai lá e faz a prece e resolve, você fala, nossa, pode ser que seja um espírito. O problema é que os espíritos é assim, tropeçou, nossa, obsessão. Risca um fósforo, deixa o fósforo queimando, queima o dedo, nossa, o espírito me fez queimar o dedo. Não, criatura, você que não prestou atenção no fósforo. Você que não olhou para baixo e não viu a pedra. Então, é importante compreender o que pode ser negligência nossa, vacilo nosso no cotidiano, e o que pode ser uma influência espiritual. A Tâmara está perguntando aqui, como podemos distinguir se a dificuldade de vencer um mau hábito é uma força de um oponente interno? Exemplo, falta de disciplina ou sinal de obsessão? Já respondi. Então tá bom. Ô Tâmara, tem aqui uma resposta do Livro dos Espíritos que ela me entristece todas as vezes que eu leio. Porque eu tenho tantas inclinações más que eu queria vencer, mas eu vou ler ela para nós aqui, que eu quero entristecer todo mundo junto. Vou ficar triste todo mundo junto. Porque essa questão aqui, Tâmara, ela retira muito de nós essa responsabilidade dessa pergunta que você fez. Como quer saber se é falta de disciplina ou sinal de obsessão? Questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas inclinações más? Olha essa pergunta. Poderia o homem sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta dos espíritos, gente. Sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Ô, gente, isso aqui me entristece, sabe por quê? Tem uns negócios que eu estou tentando vencer tem 10 anos. Ou eu estou fazendo esforço para o lado errado, ou eu ainda não sei o que é esforço. Então, perceba, os espíritos estão falando que por esforços insignificantes. Mas um dia, conversando com a amiga Marisa, expositora também, a gente estava preparando juntos um tema para falar sobre obsessões e vícios e tentações. E aí ela me contou essa história que o Chico um dia contou que a tentação é como um cachorro que corre atrás da gente. E a gente corre doido para esse cachorro pegar a gente. Entende? A tentação é um cachorro que a gente foge dele, mas doido para ele pegar a gente. Então você vai correr olhando para trás assim, vem tio. E aí você finge que está correndo do cachorro e está doido para ele te pegar. Por quê? Gente, quando a gente lida com pessoas que estão com dificuldades com drogadição, as pessoas que venceram qualquer processo de enfrentamento com drogas, não sei se já tiveram oportunidade, mas eu conheço várias pessoas que hoje militam no combate às drogas, porque viveram no fundo do poço, conheceram muito bem o fundo do poço. O discurso é sempre o mesmo. A droga é boa, ela é gostosa. O crack, ele é gostoso. A maconha, ela é gostosa. O pó é gostoso. Se fosse ruim, ninguém viciava. Então eu conheço um cara que está há 10 anos limpo do crack. Ele conseguiu sair da vida do crack. E ele fala assim, Cadinho, ele me contando a história dele.
São 8 segundos. 8, gente, presta atenção. 8 segundos de prazer. Mas é um nível tão alto que arrebenta depois. O efeito colateral é o que arrebenta com a pessoa. Mas o prazer que o negócio proporciona em 8 segundos é o suficiente para acabar com a vida da pessoa depois. Então, hoje ele dá palestras sobre drogas, ele fala, gente, ninguém entra porque é ruim. As pessoas entram porque é bom. Só que o efeito que dá depois é que é desastroso, é que é danoso. Porque o vício, o apego excessivo àqueles 8 segundos é que destrói a vida da pessoa. Entende? O apego excessivo àquele instante é que destrói a vida da pessoa. A onda que a maconha dá é boa. Conheço muitas pessoas que fazem uso de maconha. Adoram a onda que a maconha dá. O negócio é o depois. É o apego à sensação que a maconha provoca. Em não conseguir sustentar isso por conta própria. As pessoas que cheiram cocaína, elas se sentem altamente produtivas. O problema é o que ela provoca depois. E mesmo com aquilo que é ruim que vem depois, o apego àquele instante faz com que a pessoa se constranja a toda a dor e sofrimento que vem logo após. Então, o que acontece? Independente também, Tâmara, sobre saber se isso é a falta de disciplina ou se isso é uma obsessão, aqui na questão 463, Kardec pergunta assim para os espíritos: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso na pessoa. É exato? E os espíritos, isso aqui é por quê? Tem muita gente que fala assim, nossa, tive um pensamento, uma intuição. É meu ou é do espírito? Se o primeiro pensamento que eu tenho ele é sempre bom, ou ele vai ser sempre ruim, depois que os espíritos vão vir me obsediar, ou depois vai ser o meu mentor que vai vir me ajudar? E o Kardec pergunta, é comum falar que é sempre bom o primeiro impulso. Isso é verdade? Olha o que os espíritos respondem. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Olha que interessante. Vamos desmistificar mais uma coisa aqui? Todas as vezes o primeiro pensamento é sempre nosso. E é sempre bom. Depois que entram as coisas ruins. Não. Se nós estamos falando de vício, o primeiro pensamento do viciado, qual que é? É consumir o objeto de vício. Esse é um bom pensamento? Segundo os espíritos, não. Mas isso importa? Também não. Importa que se ele não é bom, ele precisa ser trabalhado. Se o primeiro impulso é bom, se é seu ou se é de espírito, pouco importa. Se o primeiro impulso é mau, se é seu ou de espírito, também pouco importa, porque precisa ser tratado do mesmo jeito. Então, o foco nosso é perceber a que eu estou inclinado e aprender a pedir ajuda, gente. Ultimamente eu tenho falado isso muito. Algumas pessoas, com a parada das fraternidades espíritas, tem algumas pessoas que estão mortas de preocupação com obsessão. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe um lugar que acaba com muita obsessão? Consultório de psicólogo. Os psicólogos realizam intensos trabalhos desobsessivos em cima da Terra. Vou explicar por quê. A obsessão é quando o espírito encontra na mente do encarnado campo para as viciações, não é isso? Para o mal que ele quer fazer, não é isso? Para a influência que ele quer realizar, não é isso? Isso é uma obsessão. É quando o espírito encontra na minha mente campo para o apego excessivo dele. E às vezes o apego excessivo dele é me fazer sofrer. Porque eu sou santo? Não. Porque às vezes eu fiz algum mal para ele em outra encarnação.
Porque olha aqui, ó, na questão 465, olha a pergunta do Allan Kardec. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha a resposta dos espíritos. Para que sofrais como eles sofrem. Os espíritos nos induzem ao mal para que a gente sofra como eles estão sofrendo. E o Kardec retoma uma outra pergunta. E isso diminui o sofrimento deles? Os espíritos respondem não, mas eles fazem isso por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes. Olha que interessante. Então, o não suportar a própria dor, eles querem que outras pessoas sintam dor também. De que natureza é o sofrimento que eles procuram infligir nos outros? E os espíritos respondem: os sofrimentos que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Gente, o verdadeiro obsediado não é necessariamente aquele que tem os defeitos, os vícios, mas que está procurando ser alguém melhor. O verdadeiro obsediado é aquele que desistiu de encontrar com Deus por causa das imperfeições que tem. No fundo, o que os espíritos obsessores querem é fazer o ser desistir de procurar por Deus. Então, quando as casas espíritas estão fechadas hoje, os trabalhos de desobsessão no plano físico não estão acontecendo, eles já acontecem nos consultórios psicoterapêuticos há muito tempo. Sabe por quê? Porque se o espírito ele quer encontrar dentro do meu psiquismo uma faixa de pensamento igual a dele, o que o tratamento psicoterapêutico faz? Se você tem um vício e quer vencer, o tratamento psicoterapêutico te ajuda a mudar a sua faixa de vibração. E ao mudar a sua faixa de vibração, o espírito que quer se conectar com você, ele não vai conseguir. O que ele vai fazer? Terminar de desconectar. É isso que os tratamentos de desobsessão fazem. É por isso que sempre, junto à reunião de desobsessão lá com os espíritos, as pessoas lá na fraternidade passam por um tratamento na terça-feira. 6 terças-feiras. Sabe dessa reunião, Walter? São 6 terças-feiras. Lá eu fiquei por mais de 7 anos com o Marcelino, aprendendo 1 milhão de experiências. E o que a gente descobre? Que as pessoas, quando elas vão para essa reunião lá de 6 terças-feiras, então quer dizer que ela se resolve em 6 terças-feiras? Não. Mas aquele estudo ali é para ela aprender a mudar a faixa de vibração para não se conectar com aquele espírito mais. O espírito está sendo tratado numa reunião à parte. Mas como diria Jesus, se você arruma a casa e não coloca nada lá, o espírito que você expulsou volta com mais 7. Isso é passagem do Evangelho de Jesus. Então é importante que ao entrar num tratamento de desobsessão, você aprenda a modificar o padrão mental. E é por isso que as pessoas periodicamente voltam ao tratamento das terças-feiras, porque não mudam alguns hábitos. No entanto, às vezes ela mudou aquele hábito que levou ela lá uma primeira vez. Mas nós não temos um hábito, um mau hábito só, né, gente? Nós temos uma lista de maus hábitos. Então, retornar na reunião de terça-feira também não é um mau sinal. É sinal que... E isso se você estiver cortando da lista alguns maus hábitos. Se você volta sempre pelo mesmo mau hábito, é sinal que você não está realizando transformações na sua vida. Mas se você periodicamente retorna e se modifica em várias coisas, é sinal que cada vez mais você está mudando chaves de possibilidades de obsessões na sua vida. Percebe como que na prática o negócio é mais simples, inclusive? Não é esse trem todo que os espíritos que estão me fazendo ficar na obsessão. Gente, eles só aproveitam aquilo que você já tem. E espírito desencarnado, ele não vai naquela... Ele não pega um negócio... eu detesto bebida. Ele não vai perder tempo querendo fazer o bebê, não. Hein? Mas eu gosto de fumar. Ele fala, é aqui que nós vamos. Hein? Eu gosto de pornografia. É lá que eles vão. Hein? É por isso que não dá para ficar jogando pedra no telhado dos outros, entende?
Quem está encarnado não tem telhado de vidro, não, tem de cristal, igual a taça. Então, se você não comete ainda, ou se você deixou de realizar práticas viciativas que são de cunho social, observe se você existe alguma, que pode ser fofoca, maledicência, pessimismo, é um vício terrível. Tudo a pessoa tem uma coisa ruim para falar. Tudo a pessoa vê um lado negativo das coisas. Gente, isso é vício. A pessoa não consegue pegar nenhuma informação e bater palmas para aquilo assim, sem encontrar um defeito. Isso é vício. Então, eu não sei o que você pratica, que você possa considerar vicioso, mas muitas vezes você pode se culpar de alguma coisa que alguém te falou que é um vício só porque aquela pessoa não pratica. E isso é muito comum nos meios religiosos. Então, só porque quem coordena não faz, ele critica quem faz. E critica de forma velada, dá uma alfinetadinha assim, tranquila, rindo. Um comentário que às vezes faz o outro se sentir culpado por aquilo que pratica, que nem sempre necessariamente é um vício. E é por isso que eu falo, bato tanto na tecla da psicoterapia, para que você exerça um trabalho de autoconhecimento embasado num profissional que vai te avaliar sem preconceitos, sem juízo de valor, mas te dando a capacidade de se orientar para que você mesmo chegue a algumas conclusões. Porque existem aquelas pessoas que estão viciadas e que não enxergam isso. E aí tem gente que está fundada em vícios mesmo, perdendo família, perdendo emprego, perdendo convívios, mas não conseguem enxergar. Esses são na obsessão que a gente chama de fascinado. A obsessão da fascinação, os espíritos nos convencem que está tudo certo com a gente, as pessoas aqui estão erradas. Então, se eu viro aqui para a Shirley e falo, Shirley, eu estou percebendo que você está com um comportamento meio complexo, assim, não é da minha conta, não, mas estou percebendo que você está com uma atitude, sei lá, estou te vendo aqui muito irritada o tempo todo. Você não acha que seria bom você avaliar? A Shirley, ao invés de avaliar, o que ela faz? Ela fica com raiva de mim, vai embora. E aí sai falando para todo mundo que o tadinho, falou para mim que eu tô não sei o quê, nananana, e corta. Aí outra pessoa vira e fala assim, poxa, eu não queria comentar não, mas eu também acho. Ela vai lá e corta outra pessoa também. E vai cortando, porque tá todo mundo errado, menos ela. Hipoteticamente falando, né, gente? Estou dando aqui usando a Shirley como... Peguei a Pacrista aqui agora, foi o nome que me apareceu aqui. Então a gente pega lá, né, sei lá, o Igor, eu falo, Igor, cara, poxa, eu sou um amigo aqui, ó, gente, eu nem conheço o Igor, tá? De convívio, não, tô pegando os nomes que eu tô vendo aqui na tela, então não pense que essas pessoas estão fazendo isso que eu tô falando, não, tá? Vou pegar o Walter, então, que aqui o Walter, ele é tarefa da casa, aí vocês vão ficar aí perto, tá? Pega o Walter e fala, Walter, eu tô percebendo que na festa aqui você tá bebendo, menino, eu tô percebendo que você tá tendo que sair carregado, você tá passando mal, né, você vai dirigir bêbado, correndo risco aí. Você não acha que talvez seja a hora de ver como você está lidando com a bebida? Aí Walter vai, fica com raiva, briga. Não, eu não sou alcoólatra, não. E corta o laço. Então, a pessoa que está lá bebendo, ela tem que sair carregada da festa, passando mal, ou que, inconsequentemente, ela senta no volante para dirigir, gente, tem alguma coisa equivocada aí, porque ela não está respeitando nem a própria vida e nem a vida de outras pessoas. E ela pode achar que realmente aquilo não é um vício. Então, aonde que está a linha que define o que é o quê? O quanto você está expondo a sua vida a risco? Isso pode ser uma boa reflexão para saber se tem um vício aí ou não. E o pior, além de expor a sua vida a risco, quantas pessoas você está expondo a risco? E aí o fascinado, ele vai achar que você está só brigando com ele porque você não quer ver ele feliz. Que você está com inveja dele. Que você, por algum motivo, quer prejudicá-lo. Então dá muito trabalho convencer uma pessoa dessa a buscar o tratamento.
Dá muito trabalho convencer uma pessoa dessa a ir se tratar. E é por isso que a gente tem que ir com carinho, tem que ir com cuidado e respeitando muito também o espaço dos outros, né? Então, gente, como é complicado, é importante que a gente tome cada vez mais conta da própria vida, né? E aqueles a quem a gente ama, a gente vai dando suporte, vai dando consolo, né? Vai dando amparo naquilo que a gente der conta. Mas é importante a gente olhar para a própria vida. E aí a obsessão, é importante a gente entender também que ela vai ser esse apego excessivo. E como que eu lido sem esse objeto, né? Como que eu lido sem essa coisa? Eu consigo viver bem? O tarefeiro melindrado, isso aí é danado, né, Val? Falar com o tarefeiro que ele pode estar pisando na bola é complicado, danado. Falar com ele que é aquela atitude, né? Mas ainda assim, é importante a gente observar dentro dessas observações, e volto até a dizer, né, Val? Se essas observações é dentro daquilo que eu acho ou que realmente pode estar prejudicando. E para fazer essas observações, a gente tem que estar muito despido dos nossos preconceitos, né? Mas é importante a gente ter amigos para chegar e situar a gente, falar, olha, cara, eu estou percebendo tal coisa assim, assim, assim. Você está bem? E, sabe, com amor, não como punição, né? Não como uma chamada de atenção, assim, como é que fala? De Tem um termo chulo, né, que a gente usa por aí, que é pagação de pau, né, pagar pau para pessoas. É um termo chulo, peço perdão por esse termo chulo, mas que ele representa bem, assim, né, uma maneira muito soberba de chamar a atenção das pessoas, né, com soberba mesmo, estando se entendendo melhor do que as pessoas. Então, a linha é muito tênue. E mais do que nunca, pessoal, se vocês, aí eu gostaria de falar isso do fundo do meu coração, porque a fraternidade não vai voltar esse ano mais, né? Hoje é dia 8 de dezembro. Nós não temos previsão para retorno. Os tratamentos espirituais à distância, eles estão acontecendo. Mas se você está precisando de bater um papo, se você está precisando de botar para fora suas dores, deixa eu te contar um segredo. Corre num psicólogo. Se permita tratar a você. Os espíritos estão tratando. Mas nesse momento, dê um crédito de confiança para o psicólogo. Não interessa quantos anos você tem, você que está me ouvindo aqui. Quanto melhor resolvido você sair dessa encarnação, melhor você entra na próxima. Então, se você está passando por dificuldades emocionais, mentais, que sejam espirituais, se permita se tratar. Se permita passar pelo processo, às vezes, de uma terapia, para que você se reconecte com você de uma maneira melhor. E se você reconectar com você, você reconecta com Deus de novo. E assim a gente vai vencendo a nós mesmos nas nossas dificuldades, como dizem os espíritos, com esforços que parecem ser insignificantes, mas que faz suar a camisa. E vamos nos blindando, às vezes, das influências más, né? Que os espíritos falam que uma das maneiras de vencer as influenciações dos espíritos que querem nos arrastar ao mal é praticando o bem. Só que aí a gente não vai praticar o bem de forma cega. A gente vai saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para que estamos fazendo. E isso é uma linha de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual consciente. Então, pessoal, eu agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de todos. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que magoou alguém ou que não ficou bem compreendido, mas eu agradeço as participações, agradeço tudo, todas as perguntas, os comentários que sempre enriquecem a gente. Obrigado do fundo do coração e a gente se reencontra até a próxima, se Deus quiser.